Bem, meus amigos do canal Roberto Henrique, estamos aqui aí para você, gravando esse vídeo para você, né? Começamos aí sem a imagem, mas estamos colocando aqui com a imagem. Colocar aqui um pouco mais abaixo, né? Depois a gente fica em tela cheia. Bom, primeiramente estou agradecendo a Deus já por uma bênção anunciada. A gente está transformando o nosso quarto aqui num home studio, né, praticamente, para fazer novas transmissões para você de qualidade, poder aí trazer informações, né? Deixa eu ajeitar aqui, poder trazer informações para você aí em tempo real. E graças a Deus nosso programa, nosso canal está sendo abençoado bastante com um trabalho que nós vemos desenvolvendo aí, fazendo, né, pelo YouTube, né? Não só o YouTube, mas também nós também estamos fazendo o nosso trabalho por outros vídeos, né? Por outros sites de vídeo também. Mas falando aqui para o YouTube, né? Especificamente para o YouTube, graças a Deus nós estamos crescendo aqui o nosso canal. Não só em audiência, mas em qualidade, né? Agora a gente recebeu aí do YouTube uma opção para conseguir colocar aí, fazer transmissão de eventos, né? No nosso canal. Estaremos testando isso aí em breve para ver quais eventos, como a gente pode fazer transmissão de eventos aí no nosso canal. Uma nova novidade pra gente aí. Pelo que eu vi, a gente programa até o tempo de transmissão e vai ser muito bom, além do Hangout, né, que a gente já tem também essa disponibilidade. Pelo que eu entendi, não veio para substituir o Hangout, muito pelo contrário, veio para somar. A gente, além do Hangout, tem essa possibilidade de fazer transmissões de eventos ao vivo aí, transmissões de eventos no nosso canal. Então, sempre que a gente puder, né, tiver uma coisa aí de emergência para transmitir ao vivo, a gente entra ao vivo aqui e transmite para você. Então fica aí ligado no nosso canal, se inscreve no nosso canal que tá ficando cada vez melhor. Bom, o assunto é um assunto importante, um assunto que é muito falado na internet, que é muito discutido, muito falado. E eu gosto de trazer os assuntos, principalmente assuntos polêmicos, sempre à luz da palavra, né? O assunto é qual é a diferença entre a casa de Deus, né, o templo, e a diferença entre o templo e denominação. A gente vai aprender, à luz da palavra, qual é a diferença entre eles. Primeiramente eu vou explicar. A palavra de Deus não menciona ele se recuperar. A palavra de Deus menciona. Deixa eu aceitar aqui. Menciona o templo sempre como a casa de Deus, né? Uma casa de oração, local onde a igreja se reúne para ter comunhão, enfim, tudo isso. E sempre menciona como a casa, não como uma casa, né? Como a casa, né? E tem um motivo para que a palavra se refira ao local de adoração a Deus, no local de comunhão da igreja dessa maneira. Então a gente vai ver exatamente explicando isso. O que é denominação? Eu uma vez estava perguntando a um pastor como é que faz para se abrir uma denominação. Não vou dizer uma igreja, mas uma denominação. A denominação se abre assim. O pastor vai com o nome da denominação, vai no local, num cartório, até segundo informações da própria internet confirmando isso. E quando vai abrir lá, ele tem que já levar um CNPJ aberto para poder registrar aquela denominação. Aquela denominação vai ser a marca daquele estabelecimento. Então, segundo informações que eu recebi desse pastor, e segundo também informações que eu vi na internet, mais ou menos assim que se abre uma denominação. Esse procedimento em cartório envolve todo o procedimento. E a pergunta que eu fiz foi: isso parece um procedimento de empresa? E esse pastor, ele respondeu que era basicamente isso, né? Eu não vou revelar aqui que o pastor que falou isso, porque para não estar citando nomes, né? Mas, pegando informações da internet, eu verificando também, confirmou que realmente é isso. Então, denominação, praticamente, né, não vou citar nomes de nenhuma denominação, pelo que eu sei e pelo que é falado na internet, o procedimento dela para ser aberta
é basicamente parecido com a abertura de uma empresa. E ela acaba se tornando, assim, perante o governo, como uma empresa, né? Por isso que a palavra de Deus não ensina a abrir denominação. A palavra de Deus ensina a abrir templos para a comunhão da igreja. Vamos ler o capítulo 3 de Malaquias, versículo 10. Diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Vamos ficar por aqui. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Você sabe que no Novo Testamento, templo é relacionado ainda como a casa de Deus, né? Templo é relacionado como a casa onde se deve levar dízimos também. No Novo Testamento isso você sempre vê. E como Jesus também menciona, casa de oração, né? Então tudo isso engloba a casa, o templo, né? Em nenhum momento a Bíblia condena você se dirigir a templos. O que é condenável pela Bíblia é: não se levanta de bandeira de denominação. É através de denominações que se surgem religiões, enfim, tem todo esse procedimento aí, que a gente sabe que os religiosos do tempo de Jesus ali, que ele falava ali, né, na antiguidade ali, era os fariseus, né, que, enfim, não sei como era o procedimento, tinha o templo de Jerusalém ali, e ali tinha aqueles homens que Jesus falou que eles eram chamados de fariseus. E Jesus chamava eles assim. Eles eram os religiosos da época, né? Então, basicamente, o procedimento e o começo de um processo religioso é abrir uma denominação. A Bíblia não ensina a gente a abrir denominações. Aí eu pergunto a você me pergunta: aí, Roberto, como é que uma pessoa pode abrir, né? Como é que a pessoa pode abrir, então, uma igreja? Primeiramente, a gente tem que entender que existe pastor na Bíblia, existe sim. Qual é o princípio do pastor? O nome pastor vem daquela pessoa que cuida das ovelhas. Ele cuidava das ovelhas, cita exemplos de pastores que eles cuidavam das ovelhas. Pastor, basicamente, é uma pessoa que cuida de pessoas. As ovelhas, referindo a nós, no caso, seriam pessoas, né, que eram cuidadas por esse pastor quando se dirige a templos. Então, por que a Bíblia menciona ovelhas, eu não sei, mas ela menciona também para pessoas como pastor. Então, o que acontece? Eu ainda não sei, creio que Deus um dia vai me revelar, né? Mas, exatamente, sempre por alto, né? Deus já me revelou muita coisa, mas não dá para mostrar biblicamente ainda. Mas o que acontece? Essa pessoa tem que ser uma pessoa dedicada a cuidar de pessoas. Não é verdade? Tem que ser dedicada a isso. Primeiramente, a pessoa tem que saber se cuidar. Você não pode cuidar das outras pessoas se não souber se cuidar. Não é verdade? Não pode cuidar de pessoas assim. E tem que estar cuidando de pessoas. Tem que ser acostumada a cuidar da vida das pessoas, dar conselhos, enfim. Segundo a palavra, conforme a palavra ensina, né? Isso é um dos requisitos, vamos dizer assim, né, para ser um pastor. E fazendo isso, Deus despertar no seu coração para você ser pastor, né? As pessoas têm que ser da igreja, né? Tem que ser pessoas que já aceitaram Jesus como na sua vida, né? Ou pessoas que estão sendo cuidadas para isso. E aí, as pessoas que aceitaram Jesus, né, que tenham cuidado dessa pessoa, ela vai chegar para aquela pessoa, né? Porque, primeiramente, um outro requisito o pastor tem que ter a sua mulher, né? Ele tem que ser unido à sua mulher. É outro requisito que a Bíblia dá no Novo Testamento para que a pessoa venha a ser um pastor da igreja. A pessoa tem que ser a sua mulher, porque senão não vai dar certo. Você ficar a liderança de um templo, onde a igreja se reúne, sem estar unida à sua mulher, não vai dar certo. A Bíblia já aconselha isso e já mostra. O que acontece é que depois que tudo isso acontece, é que a pessoa... Como é que você vai saber qual é o momento de abrir a igreja? A pessoa vai, conversa com essas pessoas que ela já lidera, que faz parte da igreja, e vai, né, segundo, dentro do princípio, a Bíblia não mostra esse procedimento detalhado, mas dentro do princípio que ela mostra, que é cuidar de pessoas e estar unida à mulher, o que é que falta para isso? A aprovação de Deus, não é isso?
para a gente saber a aprovação de Deus, temos que orar. Então, ele vai liderar, que ele vai liderar a igreja, ele vai se reunir com a igreja, vai fazer uma oração junto com a igreja e vai esperar Deus confirmar através da oração. Isso ninguém sabe o tempo que vai ser confirmado, quando para aquelas pessoas que participaram para a oração, né? Isso aí, a palavra de Deus diz, se tiver 2 em meu nome, estarei eu no meio deles, né? Se tiver o pastor, eu creio, e mais 2 pessoas ou mais uma, né? 2 pessoas aí, se tiver aí ele cuidando, né? Que não seja que não seja a companheira dele, né? Para abrir a igreja, se tiver mais uma pessoa, então entre essas pessoas ele vai orar, né? Então tem que ser ele mais 2 pessoas, eu creio assim. Então, o que acontece? Vai orar com aquela igreja para poder abrir uma igreja. E depois que Deus confirmar, ele for aprovado por Deus para liderar, ele vai abrir uma igreja com a condição de não ser como denominação, sem nome. A igreja que a Bíblia menciona, é a igreja de Jesus. Pode ser a igreja ou com o nome a igreja de Jesus, porque é a igreja de todo jeito, não é verdade? Então, a Bíblia não ensina a abrir denominação, porque o conceito, o princípio para se abrir uma denominação é abrir ela como se fosse uma empresa, sendo uma empresa. Eu creio que, na verdade, uma denominação acaba sendo uma empresa. Então, isso não é ensinado por Deus. O que acontece é que você vai abrir a igreja com a oração, confirmação de Deus, e o que acontece? Aquela igreja que vai sendo liderada para você é que vai manter ela funcionando. O pastor vai cuidar da vida das pessoas que estão ali naquele templo, das coisas relacionadas ao templo. É assim que a Bíblia nos mostra. Coisas relacionadas ao templo, o pastor vai cuidar. E da vida das pessoas, sempre conversando com elas, dando conselho, enfim. Não se metendo na vida da pessoa. Ninguém é obrigado a fazer nada que o pastor manda. O pastor não manda. Quem manda na vida da pessoa, não. Quem cuida da vida da pessoa é Deus. O pastor é um líder. Ele não vai ficar dando ordens para você. Faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Ele vai aconselhar você. Cuidar da sua vida. Né? Ele vai ser uma espécie, vamos dizer assim, de discipulador da sua vida. Né? E você vai aceitar aquilo que Deus confirmar para você que é para aceitar, aquilo que não é, não aceitar. Pastor não pode ser um ditador. Um bom conceito para ser pastor é não ser ditador com as pessoas. Então, depois disso, o que acontece? Abriu sua igreja, né? Vai se formar dentro daquelas igrejas ali outros pastores, vai se formar músicos e assim por diante vai crescendo a igreja. Né? O que é ensinado nas denominações? Que você só pode abrir uma outra igreja, um outro templo, com a autorização de um presidente, com a autorização de um pastor principal, que é o líder daquela denominação. É basicamente que é assim. Você só tem... Por que você tem que abrir com a autorização dele? Porque você vai levar o nome da denominação para lá, vai ter que fazer todo esse procedimento da denominação, enfim, transformar ele em empresa, porque o procedimento é bem parecido com empresa. Eu não sei se é exatamente uma empresa, né? Eu também não posso dizer isso, todas as denominações passam por isso. Mas sei que para abrir uma denominação, um nome, fantasia, isso é da legislação brasileira, até onde eu sei, para se abrir com nome, alguma coisa, tem que abrir um CNPJ. Então vai ser aberto assim, e para que tenha tudo certo, vai valer, aquela pessoa vai abrir uma igreja com o nome da denominação que aquele primeiro abriu. Então primeiro tem que ser com a autorização dele, porque tem que ser com o mesmo CNPJ. Não é verdade? Ele vai continuar aquela denominação. Então é por isso que a Bíblia não ensina a abrir denominação. A palavra nos chama o templo de a casa de Deus. Por quê? Porque ela funciona como uma casa. O que a casa precisa? Comida, alimento, roupa, né? Enfim. Precisa de energia, você paga. Precisa de luz, você paga. E quem vai sustentar isso é a própria igreja e o pastor, trazendo seus dízimos, que a palavra de Deus diz que é o nosso dever levar os dízimos à casa de Deus para que haja mantimento, né? Para que ela possa continuar crescendo. E as ofertas voluntárias, né? Ofertas, a palavra diz que ofertar é isso, é voluntariamente, com amor.
né? A oferta não é obrigatório. O dízimo não é obrigatório, é e não é. Porque se você não dizima, você também, Deus não abençoa você e você não prospera. Porque precisa haver tempos, né? Para poder as pessoas se reunirem, a igreja se reunir e se regozijar. É bom para você mesmo. Você não dizima, você está fazendo mal a você mesmo. E aquela coisa, não se preocupar que o pastor está enriquecendo com isso, que você vai enriquecer também com o dízimo, tá certo? O pastor tem que dizimar também. Primeiramente, é o dízimo do pastor, que ele é o líder. Ele vai dizimar para levar para a igreja. Tá ok? Então, o que acontece? Depois disso, vai ser sustentado assim a casa do Senhor, a casa do tesouro, né? A casa de Deus é assim sustentada. E por isso que você não precisa estar pedindo autorização de pastor nenhum para abrir outra igreja, né? Ali vai se formar pastores que vai fazer a mesma oração. E a igreja que ele abrir vai ser sempre a igreja. Não precisa ser com a permissão daquele pastor ali. Vai se formar um novo pastor que vai orar. E quem vai confirmar se ele vai ser pastor mesmo, se ele vai ser líder mesmo ou não, é a palavra de Deus. É o próprio Deus confirmando isso para a igreja por várias formas e maneiras. Que vai pegar e vai dizer, ó, Deus confirmou para a gente. Se Deus confirmou para você, também confirmou para a gente, e você pode abrir a igreja, outra igreja lá, sem o nome de denominação nenhuma, como a Bíblia ensina, como casa, né? Como a casa de Deus, que não vai ter aí CNPJ, não vai ter, que eu saiba, casa, né? Vai ser aberto como imóvel, né? A casa é aberta assim, o imóvel que eu saiba, até onde eu sei, que eu estudei para corretoria de imóveis, não leva a CNPJ, casa, né? CNPJ é para empresa. Você vai abrir como uma casa, como outra qualquer. Você está ali, na verdade, comprando um imóvel e abrindo uma igreja. É isso que você tem que fazer. Aí eu pergunto, a igreja pode ser na sua casa? Se você tiver um espaço para ser como um templo, pode sim. Por que não? Tem que ser a casa de Deus, né? E você tem que reservar aquele espaço só para isso. Você não pode ficar usando como se fosse a sua casa. Então você pode abrir ao lado da sua casa aí, tiver um local que possa abrir uma casa, abrir aí para ser a casa de Deus, fazer da formato de um templo, enfim, tentar aí sendo dentro dos requisitos de Deus, né, que sendo casa da forma certa, abrir um imóvel para que ele possa ser o local de reunião da igreja, para que as pessoas possam se regozijar, encontrar irmãos que não vê frequentemente, né, e se vê só lá na igreja. Isso é abençoado por Deus. As pessoas têm costume de dizer que pela internet também faz cultos, assim, essas reuniões assim, que a gente está fazendo pela internet, assim, passando vídeos, falando ao vivo, também é uma reunião de uma igreja, né? Você está cultuando a Deus de uma certa maneira, assim, né? Falando, que as pessoas que vão ouvir a palavra, que se tornam da igreja, né, que acabam se tornando da igreja, pessoas que estão ali olhando o seu vídeo, é da igreja, acaba sendo um culto, né? Que às vezes as pessoas se sentem bem em ficar ali na internet, porque não está indo a um templo, mas está cultuando a Deus, está falando da palavra, também está se regozijando com os irmãos aqui, acaba sendo também uma igreja. Aliás, acaba sendo uma igreja não, é uma igreja. O templo não é a igreja, né? O templo é o lugar de reunião da igreja, somente. Então esse vídeo que eu queria fazer para você, para melhor compreensão dos irmãos do nosso canal, a proposta do nosso canal é ensinar a palavra, que espero que tenha ajudado, que Deus venha nos abençoar através dessa palavra, e qualquer dúvida aí, postar aí nos nossos vídeos que a gente vai respondendo. Fica com Deus e até o próximo vídeo aqui do canal Roberto Henrique.